A campainha do meu celular soou às 23h47 de uma sexta-feira. Do outro lado da linha, a voz de Vitória Hill estava gelada. Amanhã vocês se mudam. Seu pai disse que está tudo certo. Se não gostar, procure outro lugar. Eu acabara de chegar àquela casa de praia, o refúgio dos meus sonhos, para o qual economizei por 12 longos anos. 4,8 milhões de dólares, cada centavo conquistado por mim. Por um instante, minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o aparelho cair. Mas sorri, porque já sabia exatamente qual seria a minha retaliação. Vitória não fazia ideia de que aquela ligação não passava apenas de grosseria, era o último erro que ela cometia sob o sobrenome Beckett. E o que eu planejara como resposta envolvia 220 pessoas, um palco gala e um envelope Manila, detalhes que vou revelar mais adiante. Mas, antes de tudo, deixem-me apresentar direitinho. Meu nome é Bonnie Beckett, tenho 34 anos e moro em Charleston, na Carolina do Sul. Se você está acompanhando esta história e se identifica, fique à vontade para deixar seu like e se inscrever no canal, afinal, cada detalhe importa. Aproveita também para comentar de onde você está me assistindo e que horas são por aí. Agora, volte comigo a março de 2025, à semana em que entreguei meu pedido de demissão e me senti livre, pela primeira vez na vida. Eu tinha deixado para trás um emprego confortável, mas que me drenava a alma. Pouco antes, eu havia-me libertado de 15 anos de invisibilidade dentro da minha própria família. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Em abril, ela foi diagnosticada com câncer de ovário. Em setembro, já não estava mais conosco. 5 meses apenas. 5 meses para eu aprender como era amar alguém e perdê-la para sempre. Meu pai, Gerald Beckett, um advogado imobiliário respeitado nos círculos jurídicos do interior da Carolina do Sul, reagiu à dor mergulhando no trabalho. 6 meses depois do funeral, ele se casou com Vitória. No começo, ela foi carinhosa, aparecia aos domingos com tortinhas de limão feitas em casa e me chamava de doçura com um tom que eu realmente acreditava ser sincero. Mas, 6 meses após o casamento, o açúcar acabou. Primeiro, sugeriu que eu deixasse o quarto onde cresci, aquele com o banco ao lado da janela que minha mãe mesmo construíra, para que Paige, a filha dela de outra união, tivesse um closet digno de princesa. Eu olhei para meu pai, esperando que ele interviesse. Ele apenas apertou meu ombro e disse: "É só um quarto, querida. Nunca fora só um quarto." Naquele Natal de 2011, eu tentei me encaixar na foto de família em frente à lareira. Vitória me olhou de cima a baixo, ajeitou a gola de Paige e murmurou: "Achei que você tinha dito que não queria aparecer." Eu paguei minha própria faculdade, bolsa integral no College of Charleston e, para arcar com tudo, trabalhava em uma livraria e dava aulas de estatística. Paige, com sorte, fez universidade particular em Savannah, toda a mensalidade bancada pelo meu pai. Quando perguntei a ele por que tanta diferença, Gerald parecia genuinamente confuso. Vitória então explicava: "Você gosta de independência." Não estou sendo má, só estou sendo prática. Aquela frase virou bordão sempre que eu era excluída de algo. Não estou sendo má, estou sendo prática. Por 15 anos, deixei que ela definisse o que eu merecia ou não. Mas a invisibilidade, por mais dolorosa que seja, tem um lado curioso, dá uma privacidade extraordinária. Foi a partir desse anonimato que comecei a arquitetar minha vingança. E tudo começou naquela noite, com aquela ligação. Depois de me formar em finanças pela Summa Cum Laude, aceitei uma vaga de analista júnior na Meridian Strategy Group, uma consultoria boutique no coração de Charleston. Em 3 anos, já liderava projetos junto aos clientes. Em 7, me tornei consultora sénior de estratégia, comandando reestruturações para empresas com receitas acima de 200 milhões de dólares. Quando saí, meu salário fixo somado a bônus de desempenho beirava os 340 mil dólares por ano. Mas, para Vitória e o resto da família, eu continuava sendo a Bonnie que mexe com planilhas. Nos almoços de domingo, aos quais eu era convidada cada vez menos, ela acenava distraidamente quando o meu trabalho surgia na conversa e logo passava a bola para Paige. "Conta para a gente sobre sua nova campanha de marketing, querida." A Paige é nossa estrela. E eu deixava que todos acreditassem nisso.
A partir de 2013, investi cada dólar que não precisava em fundos de índice e em 2 imóveis para aluguel, uma duplex em West Ashley e um sobrado próximo à Universidade de Medicina. Vivia com simplicidade quase austera, dirigia um Honda de 7 anos, comprava roupas na Target e aparecia nas ceias de ação de graças de meu pai vestida como se nada tivesse mudado, enquanto Vitória exibia a mais recente pulseira Cartier. Em março de 2025, meu patrimônio líquido atingiu algo em torno de 5,2 milhões de dólares. Nem minha família desconfiava. A única pessoa a par de tudo era meu advogado, Marcos Trent, um especialista afiado em direito imobiliário e fraudes financeiras, que me assessorava desde 2019. Foi ele quem, em julho de 2024, percebeu algo estranho ao revisar registros de um imóvel de meu pai, um inventário que nada tinha a ver com minha herança. Tem uma escritura de transferência da casa de Mount Pleasant com a assinatura do Gerald meio esquisita, ele me avisou e guardou uma cópia autenticada para qualquer coisa. Agradeci, arquivei o documento. Ainda não estava pronta para lutar. Em fevereiro de 2025, meu corpo tomou a decisão que minha mente vinha adiando havia anos. Eu simplesmente parei de dormir. Não era aquela falta de sono estilizada do Instagram, meus 5 horinhas de hoje foram incríveis. Eu passava noites inteiras encarando o ventilador do teto, o cérebro girando em modelagens de risco e relatórios de clientes até o peito arder, como se alguém estivesse o comprimindo com força. Quando meus exames de sangue voltaram com níveis de cortisol alarmantes, a doutora Priya Langford, uma internista direta ao ponto, decretou que eu tirasse 6 meses de folga, sem discussão. No dia 28 de fevereiro, entreguei minha carta de demissão. Martin Collier, meu sócio-gerente, apertou minha mão e disse, com um meio sorriso: "A porta estará sempre aberta quando você voltar, Bonnie." Saí do escritório com uma única caixa nas mãos e, pela primeira vez em uma década, senti um vazio. Não fazia a menor ideia do que viria a seguir. Foi aí que me lembrei da minha mãe. Ela sempre falava em um refúgio beira-mar, nada luxuoso, só uma casinha com varanda e o som das ondas. Dizia que compraria assim que se aposentasse. Nunca chegou a se aposentar. Na quinta-feira seguinte, encontrei o anúncio Sullivan's Island a apenas 20 minutos de Charleston. 6 quartos, revestimento de cedro pintado de branco, uma varanda envolvente voltada para o Atlântico. 4.200 pés quadrados de promessas. E eu soube, ali, que aquela seria a minha próxima história. Listei a casa por 4,88 milhões de dólares. No mesmo dia, liguei para Marcos, meu corretor de hipoteca, e fechei tudo. Um sinal de 20%, ou seja, 960 mil dólares no dia 5 de março, o contrato definitivo em 21 de março e a mudança em 22 de março, um sábado. Naquela primeira noite, sentei na varanda com uma taça de vinho, ouvindo o vai e vem das ondas na praia. Há quanto tempo eu não me sentia em casa? Nunca lembro de me sentir tão pertencente a algum lugar. Eu não contei nada à família, mas pais, numa daquelas coincidências, vi um story no Instagram de um amigo em comum que marcara Sullivan's Island e me reconheceu ao fundo. Em instantes, ela ligou para Vitória. E, às 23h47 daquela noite, meu celular vibrou com o número dela na tela. Fazia 3 meses que eu não atendia uma chamada da minha irmã, mas algo no frescor daquela primeira noite me convenceu a apertar atender. Soube da sua casinha na praia, foi tudo o que Vitória disse, sem um olá ou parabéns. A voz dela tinha aquele tom seco de quem organiza tudo meticulosamente, desde almofadas a agendas de pessoas. Que bom, respondi, tentando esconder o aperto no peito. Olha, sua mãe e eu precisamos mudar de ares. A cidade nos cansou. Chegamos amanhã. Fiquei em silêncio. Ela aproveitou para distribuir os quartos. O quarto principal é obviamente nosso. Pais vai ficar com vista para o mar. Você pode ter o menor lá atrás. Pequeno, mas você está acostumada, não? Meu coração disparou. Segurei o corrimão da varanda, pensando se tinha ouvido certo. Posso falar com o papai? Não acorda ele. Você sabe do coração dele. E, Bonnie, se não gostar, sempre pode se hospedar num motel. Você tem dinheiro suficiente. A voz de Vitória foi um soco no estômago.
Eu mal conseguia respirar, mas falei com calma. Claro, Vitória. Vou deixar tudo pronto para a chegada de vocês. Ela desligou sem um tchau, como sempre. Fiquei ali, na escuridão, olhando o mar por 20 minutos. Não conseguia chorar, nem pensar direito. Liguei então para o meu pai. Eram 0h15. Ele atendeu no segundo toque, desperto como se não tivesse hora para dormir. Querida, eu não disse nada disso, começou ele. A Vitória me contou que você nos convidou para passar o fim de semana aí. Naquele instante, tudo fez sentido, daquele jeito cruel que a verdade costuma parecer. Se ela forjou a voz dele para me encher de culpa, forjar a assinatura num documento seria fichinha. Não dormi aquela noite, mas pela primeira vez em 15 anos não me senti triste, me senti lúcida. Às 7h, já estava ao telefone com Marcos Trent. Preciso daquela cópia autenticada da escritura de transferência de Mount Pleasant, disse. Há que tem uma assinatura esquisita. Ele não me perguntou porquê. Conhece meu olhar. Às 9h30, recebi no meu e-mail criptografado escaneado do documento datado de 12 de abril de 2024, a residência histórica da família, em Mount Pleasant, avaliada em 1,2 milhão de dólares, transferida para uma tal de AIL Premier Properties LLC. Eu jamais tinha ouvido esse nome. E minha certeza era de que meu pai também não. Pesquisando no registro comercial do secretário de Estado da Carolina do Sul, descobri que a AIL Premier Properties LLC fora constituída em novembro de 2022. Único membro, Vitória R. AIL. Nenhum outro sócio, nenhum outro nome. A essa altura, 12 anos de consultoria me ensinaram a desconfiar de tudo, inclusive de assinaturas. Então importei a rubrica de Gerald Beckett no título de transferência e coloquei lado a lado suas assinaturas na última vontade, na procuração médica e até num cartão de aniversário que ele me enviou em 2023. As diferenças saltaram aos olhos. A letra G de Gerald não tinha sua curva característica, o traço começava pesado e terminava quase imperceptível, como quem redesenha um nome em vez de escrevê-lo espontaneamente. Liguei para Marcos e ele confirmou meu palpite. Não era cansaço ou distração, era simulação de falsificação. Mas, para que isso pesasse em juízo, precisaríamos de um perito oficial. Marcos sugeriu Patrícia Sloan, examinadora forense documentária credenciada pelo American Board, com mais de 40 casos federais no currículo. Se ela atestasse fraude, nenhum tribunal da Carolina do Sul ousaria contestar. Marcos ainda me contou sobre 3 saques de 380 mil dólares na conta de Gerald, repassados para uma conta no Coastal Heritage Bank em nome de Veal. Teríamos de pedir intimação para obter os extratos completos. Enquanto encarava a tela do computador, percebi que aquilo deixara de ser um drama familiar. Era crime federal. No dia seguinte, às 10 da manhã, chegaram 2 SUVs pretos abarrotados de malas, almofadas decorativas e o que parecia ser uma coleção inteira de toalhas de banho monogramadas. Vitória foi a primeira a saltar do carro, óculos de sol de grife empurrados para cima do penteado platinado, vasculhando a propriedade como quem avalia um imóvel mal conservado. Nada mal para uma casa inicial, elogiou com um sorriso de quem já sabia de cor-metragem, 390 metros quadrados e quase 5 milhões de dólares. Sem cerimônia, dirigiu-se ao quarto principal como se o tivesse decorado mentalmente há meses. Em menos de uma hora, minhas roupas estavam empilhadas no corredor e os cabides dela pendurados no meu armário. Paige, minha irmã, ganhou o quarto com vista para o mar. Eu fui mandado para o menor espaço do andar térreo, originalmente projetado para guardar lençóis. Meu pai, carregando uma única bolsa de viagem, seguia atrás delas, com o olhar de quem foi colocado no carro errado. Quando o vi no corredor, ele apenas fez sinal de desculpas com os lábios. Sinto muito. Balancei a cabeça, murmurei, ainda não. À noite, sem aviso prévio, Vitória convidou 3 casais de seu círculo social para um jantar utilizando as compras que eu mesmo fizera no dia anterior. Ela fez questão de apresentar cada detalhe da casa, deslizando a mão pelo balcão da cozinha como uma apresentadora de auditório. O Gerald queria uma casa de praia, ela contou, radiante. E eu fiz acontecer. Naquela mesa, ninguém sabia que ela era a dona, nem ao menos perguntou.
Eu lavei as louças, forcei um sorriso e às 21h47 meu celular vibrou com um e-mail de Marcos. Patrícia Sloan concluíra seu exame preliminar. A assinatura no título de Mount Pleasant era, muito provavelmente, uma falsificação simulada. Sequei o último copo, coloquei-o no lugar e subi para o meu cubículo minúsculo. Às 11h daquela noite silenciosa, a campainha do e-mail tocou de novo. Me liga amanhã cedo. É maior do que pensamos. Era Marcos. No dia seguinte, saí de fininho às 6h45, calcei os tênis molhados pela varanda e fui até a beira da praia. A maré estava baixa e a areia ainda exalava umidade. Encostei o telefone ao ouvido, onde o som das ondas abafava minha voz. As retiradas da conta Ira foram só o começo, disse ele. Ela abriu um cartão suplementar em nome do Gerald com o número do seguro social dele e você de usuário autorizado. Saldo atual, $47.000. Gastos, um spa de luxo em Hilton Head, 2 bolsas Chanel, primeira classe para Nova York. Nenhum desses itens consta como autorização do Gerald. Fechei os olhos. O oceano explodiu em espuma à minha frente. E tem uma terceira conta, continuou Marcos, uma poupança sob o nome Valtrust, no mesmo banco, com $215.000. Toda a quantia veio de transferências da conta conjunta deles, categorizadas como despesas domésticas. Fiz as contas ali, com a água salgada escorrendo pelos meus tênis. Casa em Mount Pleasant, 1,2 milhão. Ira, 380.000. Cartão de crédito, 47.000. Trust Fund, 215.000. Total, $1,842 milhão subtraídos do meu pai enquanto ele se recuperava de um leve infarto, confiando à mulher o comando das finanças. Naquele mesmo dia, a agente Patrícia Sloan protocolou o relatório PS 250087. A conclusão, assinatura forjada com altíssima probabilidade de fraude, classificada pela lei da Carolina do Sul como falsificação em primeiro grau e exploração de idoso, 2 crimes graves. E agora? Perguntei. Se você denunciar agora, Vitória presa, Gerald fica chocado e, até o jantar, toda Charleston fala do escândalo. Mas tem outra chance, o baile anual da Ordem dos Advogados, em 14 de junho. Vitória será homenageada como filantropa do ano. Se algum centavo desviado entrou na fundação, o prêmio é uma farsa. A decisão estava tomada antes mesmo de ele terminar. Eu tinha 84 dias entre 23 de março e 14 de junho. Dividi o plano em 3 fases. Fase 1, março-abril, reunir provas irrefutáveis. Fase 2, maio, blindar meu pai, transferir a gestão das finanças a um fiduciário independente e cuidar da saúde dele. Fase 3, primeiras semanas de junho, orquestrar a revelação no único palco em que Vitória se importava, o Grande Gala. No dia 28 de março, Marcos protocolou o pedido de intimação na Corte do Condado de Charleston. O jogo começava ali. Estimei que a análise forense completa ficaria pronta em 30 a 45 dias, tempo suficiente para que Patrícia Sloan terminasse sua comparação minuciosa. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda faltava uma voz que Vitória não pudesse desqualificar. Alguém com credibilidade inquestionável e um alcance que sobrevivesse ao brilho de uma única noite de gala. Foi então que liguei para Della Fairchild. Della tinha 52 anos e ocupava o cargo de editora senior na Charleston Society Revia, a revista que registrava cada baile, cada coquetel beneficente e cada tarde de chá da alta sociedade do Low Country. Mais importante, ela fora colega de dormitório da minha mãe na faculdade e a amizade perdurar até o último suspiro. Della fora uma das últimas pessoas a visitá-la no hospício. Quando compartilhei minhas descobertas, o silêncio do outro lado da linha foi longo. Então ela confessou, desconfio da Vitória há anos. Ela doa fortunas, mas nunca abre os livros. Sempre que sugeri uma reportagem sobre a auditoria, meu editor engavetou a pauta. Ela tem anunciantes demais no círculo. Convencê-la a ir ao gala munida de credencial de imprensa foi fácil. Se as provas se confirmassem, ela publicaria uma investigação completa na Charleston Society Revia, um veículo lido por 85 mil protagonistas do jet set local.
Só fez um pedido: verificar cada documento de forma independente antes de escrever uma vírgula. Eu não aceitaria menos. Morar com Vitória na casa de praia foi como dividir uma jaula com alguém que não percebia que já não havia tranca alguma. Abril chegou e ela também. Sem pedir licença, trocou as fechaduras do meu quarto, o master bedroom que agora fazia parte do território dela. Contratou uma decoradora para dar ao living um toque com as tal chique almofadas novas, uma mesa de centro de madeira flutuante e um sofá em linho que custara $6.000. Quando a fatura de 12.000 chegou, ela deixou um bilhete. Bonnie, resolve isso, tá? Beijos, já paguei. Preciso que ela esteja confortável. Preciso que ela fique relaxada. Toda sexta, Vitória promovia seus sunsets sociais, 5 ou 6 casais, meu vinho na varanda e anfitriã contando sua vida como se a tivesse erguido do zero. Certa vez, a vi cochichar uma convidada enrolada em um cashmere. Bonnie está em um momento meio de transição. Saiu do emprego, vive de economias. Estamos aqui para dar uma força. A mulher me olhou com pena. Reabasteci sua taça em silêncio. Numa noite, meu pai me puxou para a cozinha. Você anda bem? A Vitória disse que anda estressada, que não está lidando bem com essa mudança de carreira. Forcei um sorriso. Estou ótima, papai. Melhor do que ótima. Ele estudou meu rosto e desistiu de perguntar mais. E foi numa tarde em que Vitória foi a um spa que encontrei o estalo decisivo. O iPad dela, largado no balcão da cozinha, exibia a pesquisa mais recente no histórico do navegador, como adicionar numa escritura de imóvel na Carolina do Sul. Ela não estava só de passagem. Planejava registrar seu nome na minha casa. Naquela noite, Marcos me ligou. O mandado de intimação tinha sido aprovado. Extratos bancários em 2 semanas. Ele hesitou antes de concluir. E eu prendi o fôlego, pronta para o próximo movimento. Bonnie, há outra conta que ainda não havíamos visto. Naquela primeira segunda-feira de maio, chegaram ao escritório de Marcos os extratos do Coastal Heritage Bank, envelope lacrado, marcado confidencial, com ordem judicial anexada. Ele me ligou ao meio-dia. Eu me encolhi no banco do carro, no estacionamento público de Sullivan's Island, o único lugar onde podia ter certeza de que Vitória não escutaria nada. A conta VAL é exatamente como esperávamos, disse Marcos, com a voz grave por trás da linha. $380.000 do IRA do Gerald, depositados em 4 parcelas entre janeiro e outubro de 2024. Fiz um silêncio. E o cartão de crédito? Aquela despesa de 47.000 também consta. Você mencionou outra conta. Houve um breve trinado de papéis. É uma poupança intitulada VAL Trust. Saldo do mês passado, $215.000. Tudo transferido da conta conjunta de Gerald e Vitória. Cada saque registrado como despesas domésticas, supermercado, manutenção, contas de luz. Mas, na verdade, tudo foi parar nessa reserva paralela. Fitei o capim da várzea, que se curvava ao vento, do outro lado do para-brisa. Fiz as contas, 1.200.000 em reparos na casa, 380.000 do IRA, 47.000 no cartão, 215.000 na poupança do Trust. Total aproximado, $1,842 milhão. Marcos deixou o silêncio se estender. Marcos, se eu contar agora para meu pai, ele vai confrontá-la de imediato. Não vai conseguir se segurar. E isso pode arruinar todo o plano do baile, ou pior, partir o coração dele. Eu sei, respondeu ele. Mas ele precisa saber antes daquela noite. Tem de subir ao palco conhecendo a verdade por inteiro e assinar uma declaração juramentada de que jamais autorizou qualquer uma dessas transações. Marcou-se o dia 1º de junho, 13 dias antes do baile. Tempo suficiente para Gerald se preparar, pouco para Vitória arquitetar uma versão alternativa. Naquela mesma semana, Patrícia Sloan mandou um adendo ao laudo. A caligrafia da assinatura forjada no título de propriedade de Mount Pleasant era a mesma dos riscos no pedido de cartão fraudulento. Mesma pessoa, mesmos tiques de caneta, mesmo crime. Domingo, 1º de junho.
Acordei antes do amanhecer e vi o Sam mudar do carvão para o ouro pálido pela janela do meu modesto quarto no térreo. Vitória jamais levantava cedo aos finais de semana, eu tinha uma janela de oportunidade estreita. Às 5h45, achei meu pai na varanda com uma xícara de café, a única que sabia fazer, contemplando os pelicanos deslizando sobre as ondas. Caminhe comigo, sussurrei. Descemos pela passarela de madeira até a praia. A areia ainda estava fria sob os pés. Quando já estávamos longe bastante para que nem um grito chegasse à casa, abri a pasta. Mostrei a escritura de transferência, o laudo forense, os extratos bancários das 3 contas. Em seguida, o registro da LLC Ail Premier Properties, aberto com o nome de solteira de minha mãe. Apresentei tudo como em uma reunião de cliente. Primeiro os fatos, depois as implicações, por fim as perguntas. Papéis folheados, olhos fixos em cada linha. As mãos dele tremiam. A veia na têmpora latejava por quase 3 minutos inteiros. Nenhum de nós falou, só o som do mar recuando na areia. Eu não assinei isto, murmurou ele, a voz quase engolida pelas ondas. Eu nunca tinha ouvido falar dessa tal empresa. Eu não autorizei nenhuma dessas transferências, meu pai murmurou, pressionando as mãos contra o rosto. Quando finalmente baixou os braços, seus olhos estavam vermelhos. Me desculpe, Bonnie. Sua voz falhou. Deus, me desculpe. Eu devia ter-te protegido. Eu olhei em silêncio. Você não sabia, pai. Ela fez questão de esconder tudo de você. Gerald concordou com tudo, o depoimento juramentado, o silêncio, até o dia 14 de junho. 2 dias depois, Marcos levou minha declaração ao cartório no centro da cidade, fez a notarização com uma testemunha certificada e voltou para casa com aquele ar de quem vira um furação. Naquela manhã, voltando para a casa pela passarela de madeira, meu pai parou ao pé dos degraus. Me puxou para um abraço, o primeiro em 8 anos, e sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Sua mãe ficaria orgulhosa. Naquele instante, eu ainda não sabia que a voz dela, minha mãe, me alcançaria uma vez mais antes que tudo isso acabasse. De um jeito que eu jamais poderia prever. Asterisco, asterisco, asterisco. Faltavam exatamente 13 dias para o grande baile que Vitória tinha planejado como o auge de sua trajetória. Nos dias seguintes, ela se transformou numa máquina de preparativos, contratou um personal stylist $3.500 numa única consulta e encomendou um vestido sob medida, tom champanhe, numa boutique da King Street, $8.200, com 2 ajustes e bainhas milimetricamente calculadas. Todas as noites, após o jantar, ela se plantava em frente ao espelho da suíte principal, ensaiando o discurso de agradecimento. Seus gestos eram estudados, elegantes, como os de quem passa a vida inteira distribuindo favores e sorri com generosidade ensaiada. Na noite de 8 de junho, ela me chamou ao escritório com aquele ar de condessa que reina soberana. Quer você no baile, para as fotos de família, me disse. Lá no fundo, claro. Mas você tem de estar. E vista algo simples. Esta não é a sua noite. Claro, Vitória, respondi, guardando a ironia. Não vou ofuscar sua grande noite. Enquanto isso, nos bastidores, Marcos montava o dossiê definitivo, o depoimento juramentado do Gerald, o laudo forense de Patrícia Sloan, extratos bancários completos, o registro da Ail Premier Properties LLC e até um print histórico de pesquisas de Vitória recuperado do iPad da casa. Tudo original, tudo verificado, selado num envelope pardo. Em 10 de junho, Marcos encontrou-se com o juiz Raymond Holt, presidente da Ordem dos Advogados da Low Country, que supervisionava o evento. Na sala reservada, Marcos apresentou o arquivo. O juiz leu por 45 minutos, fez 3 perguntas de esclarecimento, apoiou os óculos de leitura no nariz e decretou: Isto é muito sério. Pelo artigo 7.3 do nosso Estatuto, qualquer suspeita fundamentada de má conduta financeira precisa ser apurada antes de concedermos qualquer honraria. Vou providenciar tudo. Vitória não fazia ideia. Estava ocupada demais escolhendo entre brincos de diamante ou de cristal de Murano. No dia 12, ela me encontrou conversando no jardim. Com quem era? Perguntou, cruzando os braços.
No spa, menti sem curar. Marquei um penteado para o baile. Ela me avaliou da cabeça aos pés. Não exagere, menina. Aquela noite é minha. Asterisco, asterisco, asterisco. Na véspera do baile, 13 de junho, meu celular vibrou com um SMS de um número desconhecido. Eu sei quem a Vitória realmente é. E então tudo começou a mudar, de um jeito que nenhum de nós poderia ter previsto. Encontrei a mensagem na tela do meu celular. Encontro-me no Waterfront Park, 15 horas da manhã. HBHB. Fitei aquelas 4 letras até o display apagar. Quase desisti, faltavam horas para o gala, eu não precisava de distrações nem de iniciantes misteriosos. Mas havia algo na convicção daquele recado, eu sei quem Vitória não é, que me puxou. Quem quer que fosse, vinha colecionando coragem para dizer aquilo há muito tempo. No dia 13 de junho, às 3 em ponto, o sol castigava Charleston como se fosse capaz de derreter o asfalto. Sentei-me em um banco próximo à fonte de abacaxis e espiei cada rosto que se aproximava. Ela surgiu quase sem avisar, alta, cabelos prateados despontando, talvez na casa dos 60, de blazer de linho impecável mesmo sob calor, passos firmes, como quem praticou cada gesto para não demonstrar nervosismo. Ellen Briggs, ela se apresentou, estendendo a mão. HB. Bonnie Beckett, filha de Gerald, era famosa pelos projetos filantrópicos da Fundação A.L. Beckett. Mas ali, ao meu lado, surgia como outra pessoa, calma, direta, olhos firmes. Sentei-me e Ellen começou a falar de algo que Vitória enterrou tão bem que nem o Google encontrava fácil. Antes de Gerald, antes de Charleston, antes da fundação e dos eventos de gala, Vitória foi casada com um dentista de Savannah chamado Richard Briggs. Casaram-se em 2005 e, em 2009, tudo acabou. Richard descobriu que Vitória havia transferido, às escondidas, $190 mil das contas conjuntas para uma conta só dela, em nome de solteira. Ele não quis processo, queria apenas um divórcio limpo e esquecer a coisa toda. Eu respeitei essa decisão por 16 anos, disse Ellen. Mas então ela leu um post de Del Fairchild sobre as mulheres na Charleston Consulting e reconheceu o meu nome, filha de Gerald Beckett. Foi aí que ela percebeu o padrão. Vitória encontra homens bem-sucedidos e de confiança, assume as finanças e acaba sugando tudo o que podem oferecer. Meu pai não era a primeira vítima. Ellen passou-me uma pasta Manila contendo a cópia autenticada do divórcio Briggs versus A.L. 2009. A expressão dissipação de bens matrimoniais estava sublinhada em amarelo, como um carimbo de alerta. 2 maridos, 2 pilhas de dinheiro desviadas, o mesmo roteiro repetido com 16 anos de diferença. Fiquei calada por vergonha, confessou ela com voz baixa. Mas, se puder ajudar seu pai, vou ajudar. Agradeci e, antes de chegar ao carro, liguei para Marcos. À noite, a casa de praia parecia prender a respiração. Vitória trancada na suite master, ensaiando pela enésima vez um discurso de gratidão e humildade, cada sílaba milimetricamente arranjada. No quarto ao lado, Pais colocava brincos e colares sobre a penteadeira, sem imaginar que, na manhã seguinte, todas aquelas joias e toda a vida que a mãe construíra iriam parar espalhadas no salão do casamento. Por volta das 10, meu pai bateu à minha porta. O rosto dele estava exausto, mas os olhos, resolutos pela primeira vez, sem desviar o olhar. Encontrei isso, disse ele, segurando uma caixinha de madeira, nogueira escura com fecho de latão já meio gasto. Estava na gaveta trancada do criado mudo da Vitória. Ela passara a tarde no spa. Eu, por outro lado, procurava apenas meus óculos de leitura. Quando finalmente ergui a tampa da caixa, encontrei ali 2 páginas manuscritas, dobradas uma única vez. O papel já amarelado nas bordas denunciava o tempo, mas o que realçava meu coração foi a caligrafia da minha mãe, aquele Y em forma de laço e o traço inclinado que ela dava aos TS, como se cada palavra quisesse tocar algo melhor. A carta estava datada de 3 dias antes dela morrer. Bonnie, minha corajosa menina, você não precisa da permissão de ninguém para viver sua vida. Você é suficiente. Sempre foi suficiente. Nunca deixe que alguém te faça duvidar disso. Eu reconheci cada curva daquelas letras num instante.
Vitória mantivera essa carta escondida por 17 anos, as últimas palavras da minha mãe lacradas numa caixa, trancadas numa gaveta no quarto da mulher que passara década e meia me dizendo que eu não era nada. Meu pai e eu nos sentamos juntos, num silêncio pesado que só as lágrimas souberam preencher. Quando meu choro finalmente deu trégua, dobrei o papel com cuidado, coloquei na minha bolsa aquela mesma que eu levaria comigo no dia seguinte e sussurrei: "Não vou desapontar você, pai." Antes de apagar a luz, atravessei o corredor em direção à varanda. Ali, sussurrando sob o luar que refletia no mar, vi a silhueta de Vitória ao telefone. "Não se preocupe", ouvi ela dizer do outro lado da porta de tela. "Depois do baile de gala, mandarei transferir a escritura. Ela nem vai perceber até tudo estar concluído." Ela falava da minha casa, construída com 12 anos de trabalho invisível, e planejava-me tirá-la assim que tivesse seu troféu em mãos. Entrei, apaguei a luz e fui dormir. Marquei meu alarme para as 6 da manhã e, pela primeira vez em 84 dias, dormi tranquila. 14 de junho de 2025. A manhã chegou clara e impecável, aqueles dias de baixa umidade em Charleston que fazem tudo parecer mais nítido do que deveria. Às 8 horas, eu estava no escritório de Marcos Trent, uma sala envidraçada no terceiro andar de um galpão convertido na East Bay Street. Sobre a mesa repousava um envelope manila, tão ameaçador quanto uma arma carregada posta à mostra. Revisamos tudo pela última vez. A escritura de transferência forjada com o laudo forense de Patrícia Sloan, número PS 2025087, extratos bancários da Coastal Heritage Bank para as 3 contas, a declaração juramentada de Gerald, assinada e reconhecida em cartório no dia 3 de junho, o registro da AIL Premier Properties LLC. A sentença de divórcio de Briggs versus AIL de 2009 e até a captura de tela do histórico de navegação de Vitória, a pesquisa sobre como adicionar um nome à escritura de um imóvel na Carolina do Sul, com data e hora, tudo convertido em PDF. Ellen Briggs confirmou hoje de manhã que tudo estava em ordem. Marcos sorriu e disse que ela comprara o ingresso na mesa 12. Estava pronta. Às 10 horas, Marcos se encontrou com o juiz Holt no tribunal para a última orientação. O magistrado já havia notificado a comissão organizadora do baile de gala, o prémio de filantropa do ano ficaria suspenso até apurar detalhes sobre a indicante. Relutantes, mas cientes do risco, todos concordaram. Ninguém no seleto círculo jurídico de Charleston queria ver o prestigioso troféu manchado por uma fraude não investigada. Enquanto isso, Vitória passou a manhã inteira num estado de radiante desatenção. Saiu da suíte principal às 2 horas da tarde vestida com um longo vestido champanhe, o cabelo preso num coque alto adornado por um brilhante pingente de diamante que captava cada fagulha de luz. Parou na porta do meu quarto e, de uns poucos passos de distância, examinou o meu vestido preto simples e os brincos de pérola com o olhar altivo de uma rainha avaliando sua criada. "Ao menos faça um esforço para parecer que tem lugar aqui, Bonnie." Encarei-a com calma. "Não se preocupe, Vitória. Hoje à noite, todos vão saber exatamente onde eu pertenço." Ela franziu a testa, uma breve ruga entre as sobrancelhas impecavelmente feitas, mas logo concentrou-se em ajustar o reflexo no espelho do corredor. Parecia ter coisas muito maiores em mente. Quando chegamos ao salão de baile do Belmont Charleston Place, ficou claro que aquele cenário existia para uma única finalidade: tornar pessoas comuns extraordinárias e pessoas extraordinárias imortais. Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos pendiam do teto. Janelões do chão ao teto, cobertos por delicadas cortinas de seda marfim, deixavam a luz entrar com suavidade. Mesas redondas alinhavam-se em perfeita simetria, cada uma posta com porcelana fina e talheres de prata, coroada por arranjos de peonias brancas e pequenas velas tremuluzentes. 220 convidados, advogados, desembargadores, deputados estaduais, fundadores de ONGs, incorporadores imobiliários e os cronistas sociais que anotavam cada aperto de mão. Todos em trajes de gala, rigidez absoluta nas maneiras. Num lugar assim, reputação não era apenas moeda, era oxigênio. Vitória avançava pela multidão como se a festa inteira tivesse sido coreografada ao redor dela. Beijava bochechas, apertava mãos, inclinava-se para sussurrar piadas que faziam os poderosos sorrir.
Numa dessas rodadas, encostou a palma da mão no antebraço do juiz Holt e, com a sinceridade ensaiada de quem a pratica a vida toda, declarou: "Estou verdadeiramente honrada por esta distinção, Raymond." Em seguida, acomodou-se na mesa número 1, a posição VIP bem à frente do palco. Ao lado dela, Gerald mantinha a postura rígida, a taça de água intocada, sem desviar o olhar desde que chegamos. Ela nem sequer notou. Eu me sentei na mesa 18, perto da entrada de serviço, o lugar que Vitória me atribuíra. A meu lado, Marcos mantinha a maleta debaixo da cadeira, pronto para qualquer eventualidade. Na mesa 12, pude avistar Ellen Briggs, cabelos prateados, blazer de linho, olhos atentos como os de quem esperou 16 anos para chegar a esta noite. Na ala de imprensa, Della Fairchild ajeitava seu gravador e abria uma nova página no caderno. Às 20h30, o mestre de cerimonias bateu levemente no microfone. "Minhas senhoras e meus senhores, antes de iniciarmos a premiação desta noite, temos um breve comunicado." Vitória endireitou-se, passou a mão pelo vestido e exibiu o sorriso generoso, o mesmo que ensaiara incansavelmente diante do espelho nas últimas semanas. Então, o juiz Raymond Holt levantou-se, caminhou até o púlpito e disse, com voz firme: "Senhoras e senhores, lamento informar que recebemos uma informação que exige nossa atenção antes de prosseguirmos com a cerimônia." 220 cabeças se voltaram para o palco. O sorriso de Vitória permaneceu inabalável por um instante. Vi seus dedos apertarem o guardanapo, revelando que, talvez, ela não tivesse tudo sob controle, afinal. A voz do juiz Holt ressoou pelo salão de baile com a gravidade contida de quem passa 30 anos julgando casos. Segundo o artigo 7.3 do Estatuto da Associação da Ordem dos Advogados da Low Country, qualquer acusação comprovada de conduta financeira irregular envolvendo um indicado precisa ser esclarecida antes que se entregue uma honraria. E, naquela noite, uma queixa formal chegara às suas mãos, provas periciais, depoimentos sob juramento e registros contábeis verificados de modo independente. Ele fez uma pausa dramática. A denúncia viera de alguém muito próximo ao homenageado, um membro da própria família. Um sussurro percorreu as mesas, como se 220 pessoas ajustassem suas expectativas ao mesmo tempo. Mal Holt terminara, Vitória já se levantava, indignada. "Isto é um absurdo", exclamou, a voz equilibrada entre o escândalo e a incredulidade de quem sabe comandar qualquer plateia. "Raymond, quem entrou com essa denúncia? Este é um evento beneficente, não um tribunal." O juiz voltou o olhar para mim. "Senhorita Bonnie Beckett, a senhora está convidada a apresentar suas provas." O murmúrio cresceu até virar onda. Todos os olhares se voltaram para a mesa 18, bem no fundão, onde Vitória me colocara de propósito. Durante um instante que pareceu eterno, cruzamos um olhar, 17 mesas entre nós, 220 testemunhas e 15 anos de silêncio. Levantei-me devagar, peguei o envelope pardo e caminhei pelos corredores de cadeiras. Cada passo ecoava no assoalho lustroso. Eu sentia no ar o sussurro dos vestidos, o tilintar de copos, o estalo de uma cadeira sendo empurrada com força. Foi Gerald quem se levantou. No palco, sob o lustre implacável, apoiei o envelope no púlpito, cheguei o rosto ao microfone e respirei fundo. "Não estou aqui para destruir ninguém", anunciei, mas a verdade não podia esperar mais um dia. Abri o envelope e retirei o primeiro documento. Em 12 de abril de 2024, foi registrado no condado de Charleston um título de transferência da casa da família Beckett em Mount Pleasant avaliada em $1,2 milhão para a empresa Hill Premier Properties. Segurei o título em direção ao público. O telão se acendeu, exibindo o selo do condado, a descrição legal do imóvel e, ao fim, uma assinatura, Gerald A. Beckett. "Esta não é a assinatura do meu pai." Cliquei para avançar o slide e a tela mostrou as duas assinaturas lado a lado. À esquerda, o registro contestado. À direita, o autêntico Gerald A. Beckett, retirado de seu testamento, de sua procuração médica e de uma declaração notarial de 3 de junho deste ano. A sala inteira ficou em silêncio, absorvendo o impacto da revelação. No instante em que Patricia Sloan, perita forense credenciada pelo American Board of Forensic Document Examiners e testemunha em mais de 40 processos federais, revelou sua análise, o salão de baile prendeu a respiração.
Projetada no telão, a assinatura exibia falhas sutis, o laço ausente no G maiúsculo, a pressão desigual da caneta, a rigidez de quem copia em vez de escrever com naturalidade. No relatório PS 20250087, a conclusão era inequívoca. Tratava-se de uma falsificação simulada no mais alto nível de probabilidade reconhecido pela profissão. O silêncio não era o cortejo de um evento social, mas o silêncio urgente de um lugar que parara de existir por um instante. Foi então que meu pai, Gerald Beckett, ergueu-se da mesa 1. A voz soou rouca, porém firme. Eu não assinei aquele documento. Não sabia sequer que essa empresa existia e muito menos autorizei a transferência da minha casa. Vitória apertou a toalha da mesa como quem busca apoio. Diga a eles que você assinou, Gerald. Diga. Pela primeira vez naquela noite, ele olhou para ela, depois balançou a cabeça, lento e definitivo. Lá atrás, na mesa 5, um homem pousou o garfo no prato. O leve tilintar soou como o martelo de um juiz, marcando o fim de um capítulo. Retirei do envelope o segundo conjunto de documentos. Entre janeiro e outubro de 2024, foram feitas 4 retiradas, totalizando $380.000, da conta individual da aposentadoria de Gerald Beckett, e esses valores foram depositados numa poupança do Coastal Heritage Bank, registrada em nome de Veal. A próxima lâmina destacou, em vermelho, extratos bancários, números de roteamento, datas e quantias. Sem o conhecimento ou consentimento do Sr. Beckett, ainda foi aberta uma linha de crédito suplementar com o seu número de seguridade social. Saldo atual: $47.000, usados em viagens de luxo, compras de grife e tratamentos em spaspas, despesas que não aparecem em nenhum documento pessoal dele. Um arrastar de cadeira ecoou. Alguém cochichou na mesa 9. A terceira lâmina surgiu. Há também uma conta poupança separada, sob o nome Val Trust, com $215.000 transferidos da conta conjunta do casal, camuflados como despesas corriqueiras da casa. Deixei os papéis sobre o púlpito e fiz a soma final. Ao todo, cerca de $1.842.000 foram desviados dos bens do meu pai, sem sua autorização. Segundo o Código da Carolina do Sul, seção 43.3510, trata-se de exploração financeira de um adulto vulnerável. Ele tem 63 anos e histórico cardíaco documentado, crime grave. Vitória virou-se para a plateia, os olhos marejados como num ato ensaiado, e sussurrou: "Isso é um engano. Gerald me deu acesso a tudo. É um problema familiar, não um caso criminal. Como ousam transformar nosso jantar de caridade num julgamento público?" Do alto da bancada, o juiz Holt ergueu a voz, firme como uma prumo. "Sr. Hale Beckett, as provas foram verificadas de forma independente. A associação revoga, com efeito imediato, o título de filantropa do ano." A boca de Vitória abriu-se em um mudo, enquanto o destino de sua reputação desabava ali mesmo. Não saiu um som antes que a comensal da mesa 12 se levantasse. Ellen Briggs ergueu-se com a calma serena de quem vinha ensaiando aquela cena há 16 anos. "Meu nome é Ellen Briggs", anunciou ela, a voz limpíssima e quando pelo salão como o som de quem decidiu, enfim, deixar de sussurrar. Vitória Hill foi casada com meu ex-marido, Richard Briggs, um dentista em Savannah. Casaram-se em 2005 e se divorciaram em 2009, depois que Richard descobriu que Vitória transferira $190.000 de nossas contas conjuntas para uma conta pessoal com seu nome de solteira. Ellen ergueu um documento encadernado, uma cópia certificada do decreto de divórcio, Briggs vs. Hill, Tribunal Superior do Condado de Chatham, 2009. O texto deixava claro motivo: dissipação de bens conjugais. Sem murmurar uma palavra, ela entregou o documento ao juiz Holt, que aceitou em silêncio. O burburinho acumulado explodiu em ondas. 220 vozes se ergueram ao mesmo tempo, primeiro em cochichos incertos, depois em sussurros impetuosos. Na mesa 7, uma mulher leva as mãos aos lábios. Na mesa 3, 2 advogados trocam olhares carregados de tensão, aquele mesmo olhar que eu já vira em incontáveis reuniões de diretoria, quando todos percebem que estão diante de uma bomba prestes a explodir. Vitória permaneceu imóvel entre a mesa VIP e o corredor, o vestido champanhe capturando cada brilho do lustre.
Ao seu lado, Paz se encolhia na cadeira vazia, lágrimas rolando pelo rosto, os punhos cerrados no colo. Ela não ousava olhar mãe, fixava os olhos na toalha branca. Nesse instante, meu pai se afastou da mesa principal e avançou pelos degraus até o palco, plantando-se ao meu lado no púlpito. Não pegou o microfone, não havia necessidade. Basta dizer que, ao seu lado, Gerald Beckett falou tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Vitória percorreu o salão com o olhar, de mim aos rostos que, há menos de 10 minutos, a aplaudiam. Mas nenhum vislumbrou seu olhar. Então, ergueu a pequena bolsa de mão, virou-se rumo à saída e o som de seus saltos champanhe retumbou no mármore enquanto a porta se fechava atrás dela. Ninguém ousou segui-la. Por alguns segundos, o salão prendeu o fôlego até que o juiz Holt retornou ao púlpito. O Prémio Filantropo do ano de 2025 não será concedido esta noite, declarou. A Associação de Advogados do Low Country iniciará uma auditoria completa de todas as doações recebidas pela Fundação A.I.L. Beckett. Pedimos paciência e discrição enquanto o processo segue pelos canais legais adequados. Ele afastou-se do microfone e o salão, enfim, suspirou. Mas o que veio a seguir ninguém esperava. Um homem da mesa 3, alto, com cabelos prateados nas têmporas e a postura de quem poderia ser dono do próprio edifício, levantou-se. Era Douglas Wren, sócio fundador do Wren Partners, um dos escritórios de litígios mais respeitados das Carolinas. Aproximou-se, estendeu a mão e a apertou com firmeza. Asterisco asterisco capítulo 15 de 20, o peso da verdade asterisco asterisco. As palavras que eu tinha acabado de ouvir ecoavam bem mais claras do que as de muitos advogados que contratei ao longo de 20 anos. O homem à minha frente me ofereceu um cartão, o olhar sério e decidido. Se seu pai precisa de representação legal para o divórcio ou para a questão criminal, aqui está meu contato. Ele fez o gesto de pressioná-la em minha palma, uma oferta que falava mais do que 1000 palavras. Atrás dele, Della Fairchild me lançava um olhar da seção de imprensa. Um aceno breve, mas firme, indicava que ela tinha tudo o que precisava. Respirei fundo e voltei ao microfone, marcando o momento decisivo da minha fala. O silêncio caiu novamente sobre a sala, profundo e expectante. Não vim aqui esta noite para derrubar ninguém, declarei, com a força que senti pulsar dentro de mim. Vim porque meu pai merece saber a verdade. Porque silêncio não é sinônimo de lealdade, mas de rendição. E porque ninguém neste espaço, ou em qualquer lugar, deveria ter que negociar sua dignidade pela aparência de harmonia familiar. Os aplausos começaram na mesa 12, liderados por Ellen, que sempre mantinha sua determinação. O som se espalhou pela sala, não era estrondoso, nem eufórico, mas era deliberado. 220 almas estavam ali, oferecendo algo mais raro do que simples elogios: respeito. Meu pai agarrou meu braço enquanto descíamos os degraus do palco. Seu aperto era firme, os olhos claros, e pela primeira vez em 15 anos, deixamos uma sala juntos. O caminho de volta para a Ilha Sullivan levou 23 minutos. Durante os primeiros 20, ele permaneceu em silêncio no banco do passageiro. Então, enquanto cruzávamos a ponte sobre a via navegável, a imensidão do pântano se estendendo em ambos os lados, ele finalmente falou: "Vou entrar com o pedido de divórcio na segunda-feira." Eu não discuti, não ofereci consolo. Apenas alcancei a mão dele e apertei suavemente. Ao chegarmos na garagem, a casa estava envolta na escuridão. As coisas de Vitória ainda estavam lá, sacos de roupas, toalhas monogramadas, as almofadas decorativas que ela escolhera para a minha sala de estar. Mas ela não estava. Aparentemente, tinha chamado um Uber do hotel. Para onde foi, eu não sabia e não procurei. Entre as 11 da noite e as 2 da manhã, o telefone de Gerald vibrou 14 vezes. Eu acompanhei o movimento através da parede do quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, ele me mostrou as mensagens. "Gerald, por favor. Eu posso explicar. Não faça isso com a nossa família. Você está cometendo um erro. Isso é tudo culpa da Bonnie. Ela te manipulou. E a última, às 1h47 da manhã, você vai se arrepender disso." Paz me ligou naquele 11h30 da noite.
Ouvi o choro dela, aquele tipo de choro cru que rasga qualquer máscara. Por que você fez isso? Ela é minha mãe. Eu sei que é, respondi com pesar. E sinto muito que você esteja sofrendo, mas ela roubou quase 2 milhões do meu pai, Page. Ela forjou a assinatura dele. E estava planejando tomar a minha casa a seguir. Eu não tinha outra saída. A linha ficou em silêncio por um momento, então uma resposta suave veio, eu sei. Depois que desligamos, sentei-me no alpendre, envolta na escuridão da noite. O som do oceano era mais intenso, ou talvez eu finalmente estivesse quieta o suficiente para ouvi-lo. Não me sentia vitoriosa. Havia um vazio dentro de mim, como quando alguém remove algo que estava crescendo há anos. Fazia doer, mas ao mesmo tempo, me sentia levemente solta. Gerald apareceu e sentou-se ao meu lado, colocando a carta da minha mãe no braço da cadeira entre nós. Guarde-a, ele disse. Sempre foi sua. Aquela última mensagem de Vitória, você vai se arrepender, não era só uma ameaça vazia, era um comunicado oficial disfarçado de chantagem. Às 9 da manhã de 15 de junho, o site sensacionalista Low Country Daily Buzz, com seus 40 mil seguidores, já estampava em letras garrafais: filantropa local acusa enteada de orquestrar humilhação pública em gala beneficente. A matéria se sustentava quase por inteiro no depoimento emocionado de Vitória: lágrimas falsas, voz trêmula, um espetáculo dramático digno de cena. Eu virei a filha problemática que armou uma emboscada vingativa contra uma madrasta tão generosa e, claro, deixei Gerald confuso e manipulado. Nos comentários, a divisão foi instantânea. Um exército anónimo se solidarizou com ela. Essa coitada foi pega de surpresa. Assuntos de família não se jogam na praça. Bonnie Beckett deveria ter vergonha. Sentada ao balcão da cozinha, senti um aperto no peito que me trouxe de volta o velho impulso de agradar. Será que eu tinha ido longe demais? Talvez devesse ter resolvido tudo a sós. Talvez pedir desculpas. Respirei fundo e liguei para Marcos. Mal terminei a frase e ele cortou: não responda. Não publique nada. Não chame ninguém. Hoje à noite sai a matéria da dela. Deixe que os fatos falem por si. E chegaram ainda 2 e-mails de ódio, assinados por mulheres do Círculo Social de Vitória, as mesmas que, até semanas atrás, brindavam em minha mesa com meu vinho. Uma dizia: tem vergonha na cara. Vitória deu mais a esta comunidade do que você jamais dará. A outra apenas: karma é real, Bonnie. Ponderei sobre essa tal de karma enquanto recordava Vitória falsificando a assinatura do meu pai, drenando sua aposentadoria, ocultando a última carta da minha mãe por 17 anos e, mesmo assim, conseguindo que metade da internet torcesse por ela. Às 18 horas, meu celular acendeu com uma notificação do Charleston Society Revia, exclusivo, provas completas de fraude financeira de Vitória Ailes Beckett. Fontes confirmadas. Della Fairchild cumprir a promessa. Seu texto de 3.200 palavras era cirúrgico, zero especulação, só documentos empilhados como tijolos sólidos. O ato de propriedade falsificado, analisado por peritos de Patricia Sloan, extratos bancários com valores e titulares intactos, depoimento oficial do juiz Holt recomendando revogação imediata do prémio e encaminhamento às autoridades. Um cronograma detalhado mostrava a LLC criada em 2022, retiradas de ir até 2024, cartão de crédito aberto sem o conhecimento de Gerald e, para fechar, o divórcio de Briggs como espelho da farsa. Bastou a manchete. Naquela noite, o mundo soube a verdade e eu, finalmente, me senti no lugar certo. Parte 17 de 20. A filantropa que roubou no cerne da vida dupla de Vitória Ailes Beckett. Em menos de 12 horas, o artigo já marcava 127 mil visualizações, 4.800 compartilhamentos e 1.200 comentários. O mais curtido, de um leitor de Somerville, dizia: essa mulher seguia um padrão. Gerald Beckett teve sorte de a filha salvá-lo. Na mesma noite, o Low Country Daily Buzz, o mesmo veículo que exibira a entrevista emocionada de Vitória naquela manhã, publicou uma retratação às 23h59. Pedimos desculpas pela cobertura unilateral anterior e recomendamos aos leitores que consultem as provas completas publicadas pelo Charleston Society Revia.
Na manhã seguinte, a Ordem dos Advogados de Low Country soltou um comunicado formal. O prémio de filantropa do ano de 2025 fora definitivamente cassado e a parceria da Aileen Beckett Foundation ficaria suspensa até a conclusão de uma auditoria financeira minuciosa. Em 48 horas, 3 dos maiores patrocinadores corporativos da Fundação, um banco regional, uma concessionária de carros de luxo e um grupo de hotelaria, retiraram suas doações, somando $420 mil em compromissos cancelados. Enquanto isso, a publicista de Vitória emitiu apenas 2 frases em nome da cliente. A Sra. Aileen Beckett nega categoricamente todas as acusações e aguarda ansiosa para limpar seu nome via sistema jurídico. Nem uma linha foi reproduzida. A mídia já havia seguido para outra pauta, e não do jeito que Vitória esperava. Na segunda-feira, 16 de junho, meu pai entrou no Fórum de Família do Condado de Charleston às 9h15, vestido com um terno azul marinho e o olhar de quem despertara de um sono muito longo. Ali, protocolou o pedido de divórcio, fraude conjugal e dilapidação de bens comuns. A petição, com 14 páginas preparadas pelo advogado Marcos Trent ao longo de 2 semanas, listava minuciosamente cada documento, conta bancária e assinatura forjada que havíamos descoberto. Naquela mesma tarde, Marcos se dirigiu ao departamento do xerife e apresentou queixa criminal. As acusações sugeridas foram precisas. Falsificação de documentos em primeiro grau, seção 16.13.10 do Código da Carolina do Sul. Exploração de adulto vulnerável, seção 43.35.10. Fraude de identidade por uso não autorizado de cartão de crédito. Todas elas crimes graves, com penas em anos de prisão. O xerife abriu investigação imediatamente e determinou a Vitória comparecimento em até 72 horas. No dia seguinte, ela contratou Nathan Pratt, um respeitado criminalista de Charleston. A primeira jogada de Pratt foi telefonar para Marcos, propondo uma negociação, devolução integral do dinheiro, fechamento das contas, retirada das acusações e todos sairiam de mãos abanando. Marcos me contou a proposta em segundos. Não vai haver acordo, respondi. Meu pai tem direito à plena proteção da lei, não a um aperto de mão numa sala de reuniões. Antes do fim da semana, o Coastal Heritage Bank congelou 2 contas ligadas à Vitória, a Poupança Val e o Fundo Val Trust, juntas somando $595 mil, bloqueadas até o encerramento da investigação. Na quinta-feira, Pais me ligou pela segunda vez desde o bal de gala. Sua voz vinha mais serena, quase sussurrada, como se carregasse alívio e medo ao mesmo tempo. E, naquela calma aparente, percebi que a tempestade estava apenas começando. Podemos conversar? Ela perguntou, olhando-me sem traçar a linha de inimigos entre nós. Eu nunca te vi como minha inimiga, Pais, respondi, tentando manter a voz calma. Mas você precisa decidir de que lado está. Eu não posso escolher por você. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei ter tomado a decisão errada. Então, num sussurro tão firme quanto resignado, disse, eu sei. No dia 2 de julho, a auditoria de emergência da Low Country Bar Association finalmente revelou que Marcos sempre desconfiara. A podridão ia muito além de meras contas pessoais. Descobriram que $85 mil em doações beneficentes foram mascarados por meio de transferências internas e realocados para gastos particulares de Vitória. Aqueles orçamentos de planejamento de eventos eram as festas íntimas que ela dava em seu salão. As despesas administrativas coincidiam exatamente com o valor da sua assinatura mensal no spa mais caro da cidade. E havia uma taxa de consultoria de $10 mil paga à Il Premier Properties LLC, a mesma empresa de fachada usada para arrancar a nossa casa do meu pai. Ao refazer as contas, o montante desviado chegou a inacreditáveis $1,92 milhão. Naquele mesmo dia, o grande júri do Condado de Charleston apresentou a Vitória uma acusação formal, 4 crimes graves: falsificação em primeiro grau, exploração de um idoso vulnerável, furto de identidade e apropriação de verbas de caridade. Ela se entregou ao tribunal, pagou fiança de $75 mil e saiu sob monitoramento por tornozeleira eletrónica, proibida de chegar a menos de 60 metros de Gerald Beckett. Nem 1 centímetro a menos, e o juiz foi claro, sem exceções. A imprensa não demorou a estourar a notícia.
Della Fairchild publicou o primeiro artigo, seguido pelo Post and Courier, o maior jornal diário da Carolina do Sul, e pelo Charleston City Paper. Estima-se que mais de 500 mil de leitores tenham acompanhado a queda de uma das figuras mais glamourosas da sociedade local. Nas redes sociais, a hashtag Cardinal Ailbeca de fraude foi trending topic por 3 dias. O advogado de defesa de Vitória, Nathan Pratt, chegou a insinuar um contraprocesso por difamação contra mim. Marcos respondeu em uma única frase no e-mail. Todas as declarações feitas no baile foram embasadas em provas independentes, previamente examinadas por um juiz em atividade. Estamos prontos para apresentar tudo no processo de descoberta. A ideia do contra-ataque jamais saiu do papel. Na primeira semana de julho, com as manchetes já mornas e o frenesi repentinamente amainado, sentei-me ao lado do meu pai na varanda da casa de praia. Mesma varanda, mesmas cadeiras, mas nada mais era igual. Olhei-o nos olhos e disse: Pai, eu te amo. Preciso que você entenda isso antes de ouvir o que vem a seguir. Ele assentiu, atento como há anos não acontecia. Não voltarei a ser aquela filha silenciosa e dócil que passou 15 anos escalando para não causar problemas. Isso acabou. Se quisermos um relacionamento de verdade, só pode ser baseado na honestidade. Você me diz a verdade e eu direi a minha. Nenhum de nós permitia que outra pessoa reescrevesse nossa história. Os olhos dele brilhavam, mas ele não desviou o olhar. Vou começar a ver alguém, disse meu pai, uma terapeuta. Preciso entender como deixei isso acontecer. Como pude permitir que alguém ficasse entre mim e minha própria filha por 15 anos sem perceber. É só isso que peço. Naquela noite, sentei diante do computador e escrevi um e-mail curto para pais. Fui direta. Não te odeio. Nunca odiei. Mas preciso que você entenda que o que sua mãe fez foi crime, não um mal-entendido, não uma discussão familiar boba. Se quiser construir algo verdadeiro entre nós, tem de começar por reconhecer isso. Não peço que escolha um lado, mas que escolha a honestidade. Logo em seguida, fiz uma ligação que vinha adiando havia semanas para a doutora Elaine Marsh, assistente social clínica especialista em traumas familiares. Meu primeiro atendimento ficou agendado para a terça-feira seguinte. Descobri que estabelecer limites não é um grande ato heroico, mas uma série de decisões silenciosas tomadas em quartos comuns. E o mais difícil de todos é aquele que você impõe a si mesmo. Em meados de julho, recebi uma carta, não um e-mail, nem mensagem de texto, mas 3 páginas escritas à mão dentro de um envelope creme sem remetente. Reconheci a letra de pais imediatamente. Ela ainda fazia bolinhas para marcar os i, como quando tinha 14 anos e eu, 21, e antes de Vitória decretar que nossa aproximação era inaceitável, éramos quase amigas. Ela começava assim. Bonnie, choro há 3 semanas, mas não porque minha mãe foi presa. Porque finalmente percebi algo que sabia há 15 anos e me recusava a admitir em voz alta. Vi como ela te tratou como se você não existisse. Vi ela roubar seu quarto, seus feriados, seu lugar nas fotos família. Vi ela te chamar de sobra do jantar e sorri junto, porque era mais fácil do que te defender. Estava confortável e conforto me tornou cúmplice. Não peço perdão, ainda não mereço. Escrevo porque você merece ouvir alguém desta família dizer: eu vi, era errado e eu fiz nada. Comecei terapia também. Quero ser o tipo de pessoa que fala a verdade, mesmo quando dói. Se você concordar, gostaria de te conhecer de verdade. Não como meia-irmãs que toleram uma à outra, mas como 2 adultas que escolhem a honestidade em vez da conveniência. Li a carta 2 vezes. Na segunda, chorei. E havia algo que eu não esperava, uma confissão. Vitória, anos atrás, havia contado a pais que eu recebera uma grande herança de nossa mãe e me recusara a compartilhá-la, por isso pais não vinham aos feriados. Que eu me achava melhor do que todos. Tudo mentira. Minha mãe não deixou dinheiro, apenas uma carta, que também foi roubada. Respondi. Obrigada pela coragem, pais. Vamos com calma. Marcamos um encontro numa cafeteria na King Street no fim de julho. Conversamos por 3 horas. Não foi confortável, mas foi um passo.
Dezembro de 2025 chegou silencioso e, 6 meses depois de tudo ter estremecido, lá estava eu de novo na varanda da casa em Sullivan's Island, o mesmo degrau, o mesmo banco de madeira que rangia sob meu peso, o mesmo copo de vinho numa mão e o bucolismo do mar na outra. Era a mesma brisa salgada sussurrando segredos, mas eu não era mais a mulher sentada ali em março, tomada pelo medo das palavras não ditas. Meu pai mudou-se para o bangal de hóspedes, a 50 passos da casa principal, como um diplomata retornando ao seu posto. Em outubro, ele concluiu o divórcio. Cada centavo que havia sido roubado voltou, ou ao menos tudo o que pôde ser recuperado. Agora, toda quinta-feira, ele confessa suas dores a um terapeuta. O cardiologista sorri de volta ao elogiar os índices do coração melhores do que nos últimos 3 anos. Na terça-feira passada, ergueu uma espátula para cozinhar pela primeira vez desde que eu me lembro, desde que minha mãe ainda acendia o fogão. A comida ficou péssima, mas devorei cada garfada, como num brinde à vida que insiste em renascer. Eu voltei ao trabalho, mas não ao velho escritório da Meridian. Fundei a Beckett Advisory Group, meu próprio ateliê de estratégias, instalado num canto discreto da East Bay Street. Meus 3 primeiros clientes chegaram num passe de mágica, entre eles a firma de Douglas Wren, ele mesmo, o homem que me cumprimentou no bal de gala e estendeu o cartão, desenhando um futuro que eu nem ousava sonhar. No primeiro trimestre, meu faturamento superou as projeções em 14%. Enquanto isso, o julgamento de Vitória está marcado para março de 2026, 4 acusações de crime grave, pena prevista de 5 a 15 anos. Confesso que hoje penso nisso com menos frequência do que antes. Paz surge uma vez por mês, ainda distante, mas honesta, e isso, finalmente, já basta. Num canto da internet, Della Fairchild publicou um artigo de acompanhamento. Bonnie Beckett, a mulher que escolheu a verdade em vez do silêncio, republicado pela coluna Voices da Forbes Women no outono passado. Só fui lê-lo 2 semanas depois, ao lado da carta da minha mãe. Lembro-me do último verso que ela me deixou: você sempre foi suficiente. Toda manhã abro aquela folha amarelada. Sento-me aqui, na varanda, assisto ao Atlântico estendendo-se até onde a vista alcança e repito para mim mesma: estou aqui porque escolhi estar. Não porque alguém me permitiu, nem porque ganhei esse direito em silêncio. Estou aqui porque sempre fui suficiente. Se você chegou até o fim desta história, obrigada. Não se tratou de vingança, mas do instante em que você parou de encolher para que outra pessoa possa crescer. Se vive numa relação em que você se faz pequena, na família, no trabalho, em qualquer lugar, espero que hoje tenha escutado. Os seus limites não são egoísmo, são sobrevivência. Inscreva-se para mais histórias como esta. E dê uma olhada na descrição, tem outra jornada lá que talvez fale diretamente com quem você é. Até o próximo capítulo.